como vocês estão? Eu vou gravar esse vídeo porque muitas de vocês me pediram para eu contar como foi a minha experiência com o Covid. E muitas de vocês sabem que aqui em casa nós três pegamos. Eu, o meu marido e o meu filhinho de 2 anos. Eu tenho um filho também de 6 anos e ele não pegou, apesar de ter tido muito contato com a gente. Mas a gente testou ele também, fizemos o teste do cotonete em todos e o dele deu negativo. E a partir desse momento a gente tomou as precauções que nós precisávamos. Então deixa eu contar pra vocês como foi. O meu marido apresentou os primeiros sintomas numa segunda-feira. E os sintomas dele era dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, era mesmo de uma gripe. Tanto que eu não acreditava que podia ser Covid. Eu falava, imagina, isso aí é porque no dia anterior você ficou o dia todo no ar-condicionado, enfim. Na verdade, na segunda-feira ele ficou o dia todo no ar-condicionado e aí à noite ele começou a apresentar esses sintomas. Eu falei, então é gripe, fique em paz. Bom, dormimos na mesma cama, convivemos juntos, ele conviveu com todo mundo da casa. E aí na terça-feira ele começou a ficar com febre. E aí ele começou a ficar com muita indisposição, dor atrás do olho. E ele falou, não, eu vou fazer o teste. Aí na quarta-feira de manhã ele foi fazer o teste que saía no mesmo dia. E aí ele já ficou isolado, porque a gente falou na dúvida, né? Então ele já ficou isolado. E nós já entramos com medicação pra ele, porque nós achávamos que era garganta inflamada, porque ele olhou e realmente tinha alguns pontinhos de pus. Então ele entrou com antibiótico já antes mesmo da gente saber quais eram, que era Covid, porque na dúvida tratava qualquer coisa. Se fosse Covid, ia tratar o Covid também e a dor de garganta pra não virar algo pior. E aí ele foi piorando. O que ele sentia era um cansaço extremo, a febre durou um dia só. Aí ele ficou isolado dentro do quarto. Isso foi na terça. Na quarta. Na quinta-feira, eu comecei a sentir uma coceira na garganta. Literalmente uma coceira na garganta. Eu falei, tá estranho. E o Theo convivendo com a gente normalmente. E o Noah começou com uma coriza. Só que o Noah tem coriza da vida, assim. Normalmente ele tem coriza. Então a gente achou, no Noah normal, gripezinha, corizinha porque ele tem rinite. E eu a coceirinha na garganta. Nesse tempo, eu liguei pro telemedicina, porque o Bruno já tinha dado positivo o teste dele, então ele ficou isolado dentro do quarto das crianças. E eu liguei na telemedicina para saber o que eu podia fazer a partir de um positivo, porque nós não queríamos que ele fosse ao hospital, uma vez que a gente já sabia que ele tinha, né? Nem pra ele contaminar outras pessoas e nem pra ficar lá no pronto-socorro. E aí me orientaram super bem no telefone, bem legal mesmo o atendimento. E eu falei, olha, eu comecei com uma coceira na garganta e o meu filho com uma coriza leve. Aí o médico falou, olha, a gente não tá ignorando nenhum tipo de sintoma, então fica se observando e observando seu filho. Se tiver alguém na casa, já isola. E uma coisa bem legal que ele falou, elenca um tutor para ficar responsável pela essa criança que tá com essa coriza. Porque mesmo que o seu exame dê negativo, e você e o dele dê positivo, mas você é a única que vai ficar responsável por ele, ou o seu marido, ou quem for. Então elenca uma pessoa para ficar full time responsável por ele. E aí eu fiquei responsável por ele. Nós dormimos novamente todos juntos na mesma cama, eu, o pequenininho e o mais velho, porque o Bruno estava no quarto dele, dos dois. Na quinta-feira eu já acordei bem mal. Aí eu acordei com dor atrás do olho, dor de cabeça, dor no corpo. O Noah acordou bem enjoado, com uma coriza muito grossa, assim, sabe? E o Theo pleníssimo. Liguei no convênio, aí eu tenho uma amiga que é médica e ela me passou a guia pra eu fazer o teste. Ela falou, olha, liga lá no seu convênio, vê como que é, mas as guias estão aqui. Ela veio, me trouxe. E eu liguei no convênio, eles falaram, a gente demora até 5 dias úteis pra aprovar fazer o teste. Eu falei, não, como assim? 5 dias úteis para aprovar fazer o teste. Dá uns 7 dias corridos aproximadamente. Já tô quase na metade para terminar o isolamento. São 10 dias de isolamento. Aí liguei, discuti, enfim. Como eles estavam demorando muito para me dar um retorno, eu fui no posto de saúde e fui muito prontamente atendida. Já me passaram em consulta ao meu filho e fizeram o teste em nós dois.
E mesmo na minha mãe também, porque a minha mãe mora com a gente, por ela ter mais de 60 anos, fizeram o teste também nela, mesmo não tendo nenhum sintoma. E nós já saímos de lá com algumas medicações, porque a médica falou, olha, eu tenho certeza que vocês estão com Covid. Então nós já saímos de lá com algumas medicações a serem tomadas. Aí o convênio, depois de acho que 2 ou 3 dias, aprovou para nós fazermos o teste, e aí eu já levei o TEL também. Quando o nosso resultado sai, um pouco antes do nosso resultado sair, eu e o Noah, a gente ficou com muitos sintomas e o Bruno dentro do quarto. Como o Theo não tinha sintomas, ele já ficou com a minha mãe. Mas eu tinha muito medo dele ser assintomático e passar pra ela. Então, por isso que eu fiz muita questão de fazer o teste nele também. Bom, quais são os sintomas que eu senti? Eu que fui a que ficou pior lá em casa. Mas por que eu acho que isso aconteceu? Porque eu não parei. Eu fazia comida pro Bruno, eu ligava no convênio, eu trabalhei, eu cuidei das crianças, eu fazia tudo, assim, né? Depois minha mãe começou a me ajudar muito, assim, principalmente depois que os nossos sintomas começaram, mas antes disso, e eu levei as crianças pra fazer o exame, então eu não parei, limpava a casa, desinfetava o tempo todo. Não, eu não parei. Só que eu já estava doente, eu já estava com Covid. E aí eu comecei a ficar com um desconforto para respirar. Não chegava a ser um desconforto, mas era uma dor aqui, assim, para respirar no peito, sabe? Aí eu perguntei pro Bruno, você sente dor no peito para respirar? Ele falou, não. E aí eu falei, não, tá estranho. E eu comecei a ter tontura, então a minha pressão baixou demais. E foi quando os sintomas pioraram. Nisso que os sintomas pioraram, nossos testes saíram, do Theo deu negativo e o meu e do Noah deu positivo. O Noah começou com uma falta de apetite absurda, ele não queria comer nada. E a coriza intensificava, tipo, pingava assim, ó, pingava. E eu comecei, então, com dor no corpo, dor atrás do olho, dor de cabeça, dor de garganta. Aí minha garganta começou a doer. Aí eu tive febre, aí eu tive tontura, minha pressão baixou. E eu tive 2 sintomas que são bem... Eu pesquisei se realmente podiam ser sintomas e também são. Eles são atípicos, mas eles também podem acontecer. Eu tive uma dermatite na mão. A minha mão encheu de bolinha, ela coçava muito. Coçava demais aquele trem. E eu tive também queda de cabelo e enfraquecimento de unha. Que até hoje, ó, nós tivemos Covid em outubro para novembro. Até hoje, nós estamos em fevereiro, a minha unha não cresce. A minha unha não cresce e o meu cabelo não para de quebrar. Ele não cai, ele quebra, literalmente. E é coisa que eu nunca tive. O meu cabelo sempre foi muito forte e a minha unha sempre cresceu bem, quando eu não roía, né? E aí, são coisas que eu ainda não recuperei. E uma outra coisa que eu ainda sinto que talvez seja uma sequela do Covid, quando eu corro... Sabe quando você respira assim, ó? Aí parece que o pulmão enche? O meu parece que não enche, mas é só quando eu corro. Por exemplo, agora eu fiz, ele encheu. Então eu tive esses todos sintomas, mesmo depois. O Noah teve esse sintoma, o Noah não teve febre, mas ele teve uma falta de apetite bem grande. E eu tive todos esses sintomas que eu falei e a perda do olfato e do paladar. O dia até que, inclusive, ainda não tinha saído o resultado do exame, eu falei pro Bruno, nossa, tô sentindo gosto de nada, cheiro de nada. Ele já saiu do quarto. Ele falou, não, aí é demais, né? Aí é demais eu não acreditar. E aí foi assim que nós nos cuidamos. Eu não tomei nenhum remédio. O Noah, eu dei antibiótico pra ele, que a pediatra passou. E depois eu dei corticoide, porque ele não parava. Não parava de sair secreção e não pode fazer inalação. A pediatra falou pra mim, Thaís, não faz inalação, porque pode, como é vírus, aí fica muito úmido, prolifera. Então, não faz inalação. Então, eu tava preocupada daquilo desencadear uma pneumonia, porque era muita coriza. Então, ela me falou, dá o corticoide pra ele. Então, eu dei corticoide pro Noah e antibiótico. O Bruno tomou antibiótico. A única coisa que eu tomei foi remédio pra baixar a febre e por conta da dor que eu sentia no corpo. Mas, de resto, eu não tomei nada. A gente tomou bastante chá, a gente se alimentou muito bem. Eu não tinha apetite nenhum, então eu não conseguia comer bem, assim, bem de quantidade. Mas o que eu comi foi o suficiente e descansar. Então, se eu posso dar um conselho para alguém, lembrando que eu não sou médica, eu tô falando da minha experiência, do que eu fiz com a minha família e nós saímos bem, graças a Deus, do Covid. Foi descansar. O que me melhorou mesmo foi parar e entender que o meu corpo precisava de recuperação. Então,
Então nós mulheres, a gente tem essa ânsia, principalmente se a gente vê os nossos doentes, de cuidar, de amparar, isso é a nossa essência, a gente nutre, a gente cuida, a gente tá ali pra proteger mesmo. E foi só quando o Bruno falou, não, agora chega, foi quando eu senti a falta de ar e a tontura. O próprio Bruno chegou pra mim e falou, não, chega agora, você vai ficar aqui sentada comigo no sofá. O máximo que você vai fazer é levantar pra comer, tomar banho e tomar muito líquido, muito líquido. E foi o que eu fiz e foi realmente quando começou a melhorar. Enquanto eu não parei, não melhorou. Eu sei que é difícil, mas eu tava, por exemplo, em pré-lançamento, eu ia lançar a Jornada da Mulher Imparável, eu tava com o filho doente, o marido doente, e mesmo assim eu precisei parar. Então, se eu tenho um conselho pra te dar quanto ao Covid é para, descansa. O teu corpo precisa se recuperar. Muito líquido foi o que me ajudou. E uma alimentação bem equilibrada. Muito legume. A minha mãe falou que colocava mais tempero, assim, né? Mais alho, mais sal, pra ver se a gente sentia algum gosto e tinha mais prazer na hora de comer. Então é isso. Essa foi a minha experiência. Depois que eu relatei que eu tava com Covid, que eu mostrei pra vocês, eu recebi muita mensagem, por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Porque embora já tenha saído vacina, pessoas já estejam sendo vacinadas, ele continua aqui, nós precisamos continuar nos cuidando e nos cuidar caso peguemos, mas de verdade eu não me preocupei, não fiquei desesperada. E eu quero dizer pra você que não fique preocupada, tua mente ela determina muito como que vai ser a evolução da sua doença, seja ela qual for, né, mais grave ou se você está realmente no controle daquilo. Então fica em paz. Você teve o diagnóstico, eu recebi muita mensagem de mulher com crise de ansiedade. Você não consegue respirar. Eu falei, você não tá conseguindo respirar? Muito provavelmente não é do Covid, é da sua ansiedade. Então segura aí, vai dar tudo certo, se cuida, faz isso, eu fiz isso, procura um médico, liga na telemedicina, vai no posto de saúde, eu fui muito bem atendida. Então, busque informação antes de buscar o temor, antes de buscar o pânico, busque a informação, tá bom? Quem conhece, quem tem informação, domina esse medo absurdo que dá do novo ou daquilo que tá acontecendo. Imagina, um menino de 2 anos com Covid, na hora eu falei, tadinho, o vírus parece tão maior que ele, e ele passou super bem, tá bom? Então, se você precisar de alguma coisa, se você tiver com Covid, se você tiver com medo, pode me procurar e manda esse vídeo pra alguém que você saiba que tá com Covid, que precisa ouvir uma palavra de que realmente vai ficar tudo bem, e é muito mais simples do que a gente imagina, embora seja uma doença perigosa, embora tenha dizimado muitas pessoas, mas o pânico não vai levar você às melhores decisões, tá bom? Um beijo, fica com Deus!